Olá pessoal, sou o professor Herbert. Vou trabalhar com vocês hoje uma aula de Direito Civil, na parte da família, e vou abordar o regime de bens. Em vídeos passados, eu falei sobre o regime de comunhão parcial. Hoje eu irei abordar com vocês três espécies: o regime da comunhão universal, o regime da separação convencional, ou alguns chamam de separação absoluta, e o regime da participação final dos aquestos. Esse nome difícil soa estranho para aqueles que não conhecem, e é um regime que veio com um novo Código Civil, novo de 2002, um código que já está aí fazendo 18 anos. Então, eu vou abordar com vocês hoje essas três espécies e vou explicar o passo a passo e tentar esmiuçar ao máximo para que vocês compreendam e desmistifiquem essas três espécies. Preparei um slide de forma a que fique mais interativo para que vocês consigam compreender bem a aula de hoje. Esse é o meu objetivo. Então eu faço aqui o tema, que é o nosso tema de hoje, é o regime de bens. E ali eu trago as 5 espécies que existem no Brasil. No Brasil, conforme falei, temos 5 formas de regimes de casamento, 5 espécies. 3 dessas formas eu escolho, eu faço uma eleição por elas através de um pacto antinupcial. Aí eu até trouxe aqui de forma bem ilustrativa e bem clara para que vocês entendam. Olha lá, o regime de comunhão universal, participação final nos aquestos e separação convencional. Para que eu escolha esses regimes, eu preciso fazer um outro documento no momento em que eu vou fazer a habilitação para o casamento. Como assim? Eu chego no cartório e quero me casar. Chegando lá, o tabelião me pergunta: qual é o regime de bens que vai ser aplicado no seu casamento? Quantos existem? Existem 5. Tá, quais são? Regime de comunhão parcial, regime de separação legal ou obrigatória, comunhão universal, participação final dos aquestos ou separação convencional. Tá, e aí, como é que eu escolho esses regimes? O tabelião vai te explicar. 3 desses regimes, comunhão universal, participação final dos aquestos e a separação convencional, você precisa de fazer esse documento, que se chama Pacto Antinupcial. Ele é um documento ou seja, antes do casamento. Antes que se realize o casamento, eu faço esse documento para eleger um desses regimes. Então eu vou começar agora, até esses regimes, essas formas aí, são justamente, relembrando a vocês, para fazer valer aqueles princípios. O princípio da liberdade de escolha, o princípio da variabilidade e o princípio da mutabilidade. Aqui em questão nós falamos da liberdade de escolha que o cidadão tem e a variabilidade ou variedade. Vamos começar então falando com o regime da comunhão universal. O regime da comunhão universal é muito simples, de a gente ter a percepção e saber o que o legislador, quando ele confeccionou essa redação no texto legal, o que ele quis dizer. Bom, o regime da comunhão universal, ele tende a ser uma unicidade patrimonial. Como assim? É um princípio, e é uma ideia de que o casal, ao se casar, até arraigado da igreja, tem aquele entendimento de que o casal, ao se casar, ele se torna uma só pessoa. Sendo uma só pessoa, um só dono em relação ao patrimônio. Pouco importa no regime da comunhão universal a data de aquisição do patrimônio do casal, porque mesmo que seja anterior ao casamento ou posterior, existirá o direito à meação. O que a gente fala no direito, que há o direito de comunicação. Toda vez que você ouvir ou ler em determinado texto que há comunicação ao casal de determinado bem, você vai lembrar que tem o direito de meação, tá? Então, o regime da comunhão universal ele é simples a esse ponto, de que é uma unidade patrimonial, o casal, os dois são donos de tudo. Logicamente, eu coloco aqui no final do slide, que essa comunicabilidade ela não é absoluta. Vamos ler o artigo 1667 para entendermos a redação do texto legal. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens
Notem que o legislador coloca presentes e futuros dos cônjuges. Ou seja, eu não faço aquela linha divisória antes do casamento, depois do casamento. Também as suas dívidas passivas. Logicamente, o que a legislação coloca, com as exceções do artigo seguinte. Por isso que a comunhão universal ela também não é uma comunhão absoluta. Essa comunicabilidade ela não é absoluta, ela não é intocável. Existem alguns bens que não caberá o direito à meação. Quando? Esses que vêm descritos no artigo 1668. Né? O artigo 1668 ele traz aqui o rol dos bens excluídos da comunhão. Esse rol é um rol taxativo, tá? Ou seja, quando eu falo que é um rol taxativo, para você, aluno do direito, entender melhor, quer dizer que é aquele que vai exaurir-se em si mesmo, ou seja, é só isso daqui. Não cabe eu criar uma outra modalidade, uma outra espécie e enfiar nessa redação. É o que está aqui e pronto e acabou. Entendeu? Então, são 5 tipos que são excluídos da comunhão. É um rol taxativo, conforme eu falei. E o que muitas vezes nos traz aqui certa surpresa é o inciso 5. Né? São excluídos da comunhão. Inciso 5. Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659. Vamos ler no Código Civil o que fala nesse artigo? Vamos lá. O artigo 1659, ele coloca aqui para a gente os incisos 5 a 7, quais são os bens excluídos da comunhão. Né? E notem que está dentro aqui do regime da comunhão parcial. Mas o legislador, ao invés de repetir e colocar a mesma coisa, ele só citou, olha, aqueles casos lá do inciso 5 a 7 também não cabem o direito à comunicação, não dá o direito à meação. Quais? Os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão. Inciso 6. Os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meio-soldo, montepios e outras rendas semelhantes. Eu abordei esse tema também no regime passado, quando eu falava da comunhão parcial, e alguns casos interessantes surgem dúvida quando a gente fala dos proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge e envolve o direito ao FGTS. Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente a essa questão, é só dar uma olhada no vídeo anterior sobre o regime de comunhão parcial, que lá eu abordo melhor esse tema. Tá? Prosseguindo, então, aos outros regimes, eu trago aqui também, tirando da ordem do Código Civil, não porque um é melhor do que o outro, porque é mais simples de eu entender primeiro comunhão universal e agora eu vou entender o que é o contrário à comunhão universal. Agora eu trabalho a separação convencional. Separação convencional é a mesma coisa de eu dizer que é uma separação absoluta. Tá? É uma escolha que o casal faz para que o patrimônio não venha a ter o direito à comunicação. Tá? Para que não exista meação, ou seja, cada um tem o seu patrimônio. Então vamos ler aqui o conceito. Este regime, ele se distingue do regime da separação legal ou obrigatória, pois exige uma expressa manifestação das partes, ou seja, eles vão confeccionar um pacto antinupcial, diferente do regime de separação legal em que a lei me impõe. Por isso eu falo regime de separação obrigatória, que é aquele previsto aqui no artigo 1641. Né? O artigo 1641 ele traz o rol dos regimes, das pessoas, né, que enquadram-se nessa espécie. Quais são os tipos de casamento tipo de pessoas casarão pelo regime de separação obrigatória? Está aqui. O rol também do artigo 1641 é um rol taxativo. Então, daí a diferença que a gente tem ao regime da separação convencional. Por isso, eu prefiro fazer a divisão em duas separações, a obrigatória, do 1641, e a convencional, que o casal escolheu. Então, ele trabalha com a premissa de incomunicabilidade dos bens dos cônjuges. Vê o que o artigo 1687 nos fala. Estipulada a separação de bens
estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, e os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. O que isso quer dizer? Livremente alienar. Isso daqui é um reflexo do direito imobiliário com o direito de família. Tá vendo? Artigo 1647. Artigo 1647 coloca o que a gente fala da outorga uxória ou outorga marital, né? A outorga conjugal. Salvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Por isso, eu gosto de dizer para vocês que o regime da separação convencional é a separação absoluta que o legislador colocou aqui no artigo 1647, tá? Então, se eu me caso pelo regime de separação convencional ou absoluta, eu não preciso de autorização do meu cônjuge para compra e venda, principalmente para alienar um patrimônio, porque ele é meu, ele é um bem particular, meu. Esse é o único regime, é a única situação que a lei trabalha como regra geral. Ou seja, a regra geral é que se você é casado pela separação convencional, não há necessidade, né, ou você poderia falar que há a desnecessidade de outorga conjugal, correto? Então é bem simples, né, a gente trabalhar com a separação convencional e com a comunhão universal. Um é totalmente oposto ao outro. E agora vamos chegar à cereja do bolo, ao regime de participação final dos aquestos. Este nome estranho, eu brinco com os meus alunos do sexto período de Direito, que quando você fala esse nome, participação final dos aquestos, agora você já é um estudante de Direito. Esse nome esquisito você só estuda no Direito de Família. Né? Esse nome aí é bom de falar no almoço de domingo, perto daqueles parentes seus chatos. Né? Então, o conceito, o que é o regime de participação final dos aquestos e de onde surgiu isso? No livro do Rolf Madaleno, ele traz uma abordagem histórica. Se não me falha a memória, ele coloca que essa espécie surgiu na Costa Rica. Né? É uma cópia que o Brasil fez do que era escrito na Costa Rica, o regime de participação final dos aquestos. Meu Deus do céu, e o que quer dizer regime de participação final dos aquestos? Vamos lá, trago um conceito aqui bem simples, né, para que vocês entendam. É bom ressaltar que a doutrina majoritária hoje entende que o regime de participação final dos aquestos é um regime híbrido ou misto, tá? Porque ele tem características que o aproxima de dois regimes. Ele tem características da separação convencional, que eu falei logo atrás, e da comunhão parcial. Muitas vezes o aluno de Direito, eu falo por experiência de sala de aula, o aluno ele tem a tendência de confundir os efeitos da comunhão parcial e do regime de participação final dos aquestos. Eu gosto de explicar a priori que a participação final dos aquestos seria um upgrade no regime de comunhão parcial. Querem ver? Vou ler com vocês. Em suma, nesse regime, durante o casamento, cada cônjuge possui patrimônio próprio. Então, daí a semelhança dele com a separação convencional. E administração exclusiva. Cabendo-lhe, no entanto, à época da dissolução da sociedade conjugal, o direito de meação. Daí me relembra agora também a questão da comunhão parcial. Só que a diferença está justamente agora nessa frase. Presta atenção. Ele tem o direito de meação. Sobre o quê? Sobre que bens? A diferença agora do regime de comunhão parcial para a participação final dos aquestos está justamente nessa frase aqui. O direito de meação sobre os bens aquestos. Aquestos são aqueles que vieram na constância do casamento. Só que não é qualquer bem que vem na constância do casamento. São só os bens que vieram a título oneroso. Então tá lá. O direito de meação sobre os bens aquestos onerosamente adquiridos pelo próprio casal. Entendeu? Não? Isso quer dizer o seguinte. Aqueles bens que o casal, em esforço comum, adquiriu. Não pelo esforço de um só, mas pelo esforço dos dois. Então vamos ler aqui o artigo 1672, que o legislador quis dizer, para que vocês entendam essa frase que eu coloquei aqui nesse slide.
Então vamos lá. Artigo 1672 ele coloca: no regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte. E lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Para que você não fique com dúvida nenhuma, eu fiz um quadro trazendo a distinção com os outros regimes. Já que eu citei para vocês ali atrás, no parágrafo, no slide anterior, eu falava que ele tem características aproximadas com a separação convencional e características próximas da comunhão parcial. Ele parece, mas não é a mesma coisa. O regime de participação final dos aquestos é um regime independente da participação, independente da comunhão parcial e independente da separação convencional. Cada um no seu quadrado, tá? Para que vocês entendam assim de forma bem simples e bem lúdica. Participação final dos aquestos. Qual a diferença? Comunicam-se apenas os bens adquiridos onerosamente pelo casal. Olha a comunhão parcial agora. Comunicam-se os bens adquiridos, comunicam-se os bens que sobrevierem, ao casamento adquiridos por um ou ambos os cônjuges. Ou seja, aqui não há necessidade de prova de esforço comum. E na separação convencional? Na separação convencional não há comunicação de bens nenhum. Cada um é dono do seu próprio patrimônio. As regras do regime de participação final dos aquestos estão previstas no a partir do artigo 1672 e vai até o artigo 1686. As regras da comunhão parcial estão previstas no artigo 1658 e vai até o 1666. E a separação convencional vai do artigo 1687 e 1688. O meu slide ficou errado nesse ponto. Eu peço desculpa e depois eu vou retificar. Tá? Eu brinco que a separação convencional é para gente pão dura, então o legislador também economizou em redação. São só 2 artigos. Separado, pronto, não tem conversa, cada um tem o seu patrimônio. A distinção agora não é o objeto da nossa discussão, mas só para vocês também entenderem melhor isso, a distinção também que existe entre a participação final dos aquestos, separação convencional e a comunhão parcial é no momento da sucessão. Na sucessão, quando ele é casado pelo regime de participação final dos aquestos, o cônjuge é herdeiro. O cônjuge não tem o direito à ameação, diferente da comunhão parcial. A comunhão parcial ele coloca que o cônjuge é meieiro, a regra do artigo 1829, inciso 1, principalmente quando concorre com os descendentes, e herdeiro somente dos bens particulares. Na separação convencional, o cônjuge somente é herdeiro. Tá? Isso daí eu vou abordar para vocês em outras aulas, tá? Não se preocupem. No direito sucessório eu vou fazer um vídeo, na verdade acho que eu já tenho um vídeo específico sobre essa questão, tá? Quando a concorrência do cônjuge com os descendentes, tá? Então isso aí não é o momento agora de se preocupar. Vamos preocupar só com a questão do direito de família. Outra diferença da participação final dos aquestos a esses outros 2 regimes é a regra prevista no artigo 1656. O que diz no artigo 1656? Aqui, o artigo 1656 ele faz parte de um capítulo que estabelece sobre o pacto antinupcial. Está lá. No pacto antinupcial, artigo 1656, no pacto antinupcial, ou seja, quando eu vou me casar e eu faço a escolha que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Ou seja, a livre disposição de bens imóveis, aqui quer dizer a desnecessidade de outorga conjugal. Depois vocês assistam um filme, aquele filme O Concurso, um filme brasileiro, e mais ao final tem uma pergunta. Eu sempre cito esse exemplo em sala de aula, que essa palavra é tão esquisita, a participação final dos aquestos, que para trazer ali a máxima do direito, eles colocam uma frase que aquela pessoa que não é da área não entende nada. Aquele que não é o estudioso da ciência jurídica, ele não entende nada. Quando um desembargador faz uma pergunta a um concorrente, a um concurseiro, né?
a um candidato, desculpe. Ele pergunta o seguinte: no regime de participação final dos aquestos, há necessidade de outorga conjugal? Aqui a resposta. A resposta é sim. A regra geral é que há necessidade de outorga conjugal, exceto se existir uma ressalva, né, ou uma convenção de livre disposição dos bens imóveis no pacto antinupcial. Então, a diferença que nós temos aqui do participação final dos aquestos para a separação convencional, principalmente, já que cada um tem o seu patrimônio particular, é que na separação convencional, se eu faço a escolha por esse regime, o pacto antinupcial não precisa estabelecer a desnecessidade. Por quê? A regra do 1647 já estabelece, que eu li com vocês logo atrás. Salvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges poderá convencionar sem autorização do outro. Ou seja, ele não pode fazer nada sem autorização do outro. Na separação convencional já está escrito. A lei já colocou isso. Eu não preciso de complementar no pacto antinupcial. Já na participação final dos aquestos, se eu não complemento isso no meu pacto, quer dizer que eu preciso. Eu tenho a ressalva e eu tenho a possibilidade de estabelecer dentro do pacto antinupcial a dispensa, não é? Então eu posso estabelecer a desnecessidade de outorga conjugal. Outra diferença com a comunhão parcial é que a comunhão parcial eu preciso de outorga conjugal, tá? Mesmo que eu tenha um patrimônio na comunhão parcial, antes e depois do casamento. Antes do casamento, em regra, os bens particulares. Eu quero vender esse imóvel. Eu preciso de autorização do meu esposo ou da minha esposa? Sim, eu preciso. Por quê? Porque eu não olho o bem, eu olho a pessoa, o seu estado civil. Se a pessoa é casada pelo regime de comunhão parcial, né? Se ela é casada, eu trabalho então com reflexo no direito de família, no direito imobiliário, o 1647, a necessidade de outorga. Tá? Da mesma forma que não entra o bônus, não entra o ônus. As dívidas aqui, elas também não se comunicam, tá? Porém, elas podem ser compensadas na meação. Podem ser compensadas de que forma? Se um cônjuge paga a conta do outro, no momento de uma dissolução da sociedade conjugal, eu posso fazer aqui a compensação. Isso é para fazer valer o sistema de compensação, tá? Que é o interesse maior por trás da participação final dos aquestos. Na comunhão parcial, é claro que a regra coloca que somente se comunicam as dívidas dos bens comuns. Dívidas de bens particulares não entram na divisão da comunhão parcial. Exceto se vier em proveito comum do casal, logicamente. Na separação convencional, dívidas não entram. Já que não entra o bônus, não entra o ônus. Desculpe. Um exemplo prático para vocês distinguirem aqui o regime da comunhão parcial com a participação final dos aquestos, e aqui eu falo para vocês que é um upgrade, é se você gosta de jogar na Mega Sena, na loteria, né, em algum jogo aí de azar. Desde que, logicamente, um jogo de azar é legal. Tá? Olha aqui o exemplo, eu vou ler e vou explicar. Bem simples. Entram na comunhão parcial os bens adquiridos por fato eventual, futuro e incerto. Tá? Com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior do cônjuge. Exemplo, ganhar na loteria. Se eu sou casado pelo regime de comunhão parcial e eu jogo na loteria, mesmo que não tenha esforço nenhum do outro cônjuge, ou nem envolveu despesa nenhuma, quem pagou fui eu, não foi dinheiro do outro cônjuge, nada a ver, o prêmio que eu ganhar no regime de comunhão parcial, ele existe a comunicação. Está lá no artigo 1660, inciso 2. Não se aplica, por exemplo, se a forma for da comunhão, da participação final dos aquestos. Porque se eu me caso pelo regime de participação final dos aquestos, só comunicam-se os bens adquiridos a título oneroso e por esforço comum. Se o casal trabalhou unido em relação a esse patrimônio. Caso contrário, esses bens são particulares. Mais uma vez, eu quero demonstrar para vocês aqui que a legislação traz, principalmente no artigo 1673. 1673 coloca: integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar, antes do casamento, e os por ele adquiridos, a qualquer título. Aqui não fala se foi a título gratuito ou oneroso.
a qualquer título. Então, mesmo aquele patrimônio que eu adquiri a título oneroso, eu, com esforço sozinho, ele não entra no direito à ameação do cônjuge, a constância do casamento. Diferente do que está previsto no artigo 1660, quando a gente trabalha com o regime de comunhão parcial. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Trouxe para vocês aqui uma abordagem bem simples sobre essas espécies de regime de bens. Espero ter sido bem claro, o mais claro possível, né? Não deixe de se inscrever no meu canal. Eu deixo para vocês aqui embaixo as minhas redes sociais, para caso vocês tenham alguma dúvida, fica fácil o contato comigo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.